Que quando a sala é muito boa. Bom, boa noite. Então vamos começar a nossa aula, né? Começando a nossa gravação. Mais uma semana, nós estamos na 14ª semana, dia 31 de maio. A gente foi perguntado sobre o trabalho, né? Já está lá no portal para vocês. Já está lá no AVA, na semana 18, no material do professor. Está lá, tem 2 arquivos explicando sobre o trabalho, né? Aquilo que eu já expliquei antes, e dando um template do trabalho. O que é um template? É um documento base, onde vocês simplesmente escrevem em cima. Olha que moleza. O professor Plaus é bonzinho demais algumas vezes, sabe? Eu peguei o template de um evento que a gente faz todos os anos, tá? Inclusive agora saiu relativo a 2020 e 2021, que é o nosso evento de iniciação científica. O que é o evento de iniciação científica? Pesquisa e iniciação científica. É quando os alunos e professores mostram aquilo que eles estão fazendo dentro da universidade. Os anais do evento, que saíram agora, com mais de 500 páginas, inclusive. Mais de 500 páginas. Eu tive 2 trabalhos ali com 2 grupos de alunos da farmácia. E daí pode ter uma série, pode ser pesquisa aplicada, pode ser revisão, pode ser uma discussão, mas tudo com base naquele template. Então, se vocês olharem ali o template, tem introdução, material e métodos, ou metodologia, resultados, discussão, conclusão, referências. Essa estrutura básica de um trabalho quando você manda para um congresso, por exemplo, quando é resumo expandido, ou mais detalhado, maior, com mais informações, quando você manda para uma revista científica, tá? Então, eu dei o template para vocês irem se acostumando. E eu quero explicar um pouquinho agora sobre o template. Então, na introdução, vocês vão escrever uma introdução ao assunto, uma mini revisão bibliográfica sobre o assunto. Lembrem-se, quando vocês vão fazer um trabalho desses, vocês têm que ler outros autores, e daí vocês vão construindo, a partir das frases desses outros autores, vocês vão construindo um texto. Um bom texto é aquele que tem início, meio e fim, e é um texto fluido. O que seria isso? Você tem que ir do assunto mais geral para o mais específico. Então, você vai introduzir o assunto ao leitor. Eu peguei estresse ambiental, por exemplo. O que eu vou começar a escrever? Eu vou começar a definir o que é estresse, o que é meio ambiente, e daí eu vou juntar os dois, estresse com meio ambiente, estresse ambiental. Tá? Lembrem-se que tem algo muito importante chamado plágio. Plágio é quando você copia ipsis literis, copia ao pé da letra, tá? Então, quando você simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, é isso, né? Eu não sei direito. Ctrl+C, Ctrl+V, você copia ao pé da letra. Isto é plágio, mesmo que vocês citem o autor. Então, vocês têm que fazer uma paráfrase. Vocês pegam a ideia do autor original e escrevem aquela ideia com as palavras de vocês, tá? E daí vocês colocam lá no final da frase ou no final do parágrafo, se o parágrafo inteiro for daquele autor, vocês colocam entre parênteses o sobrenome dele, se for mais de um, o sobrenome do primeiro, ponto e vírgula, o sobrenome do segundo, ponto e vírgula, o sobrenome do terceiro, vírgula, o ano, fecha parênteses, tá? E daí vocês fazem na intro, igual nos artigos, exatamente, cara. Exatamente igual nos artigos científicos. Citação direta é quando você pega o pé da letra e copia. Só que a citação direta, normalmente, ela do meio do parágrafo para o final,
ela tem uma letra menor, normalmente a letra é 12, daí na citação direta passa a ser 11, e o parágrafo é menor. Normalmente é 1,5, passa a ser 1. Normalmente, depende das normas de cada local. Normalmente é assim. Eu diria, não façam citação direta. Se for mais de 3 linhas, se for menos, 3 linhas ou menos, você pode incorporar o texto, mas daí fica entre aspas. Pô, vocês já sabem tudo, gente. Pô, vocês não precisam explicar mais nada, já sabem tudo. Eu não recomendo citação direta. Eu não recomendo citação direta. Por quê? Assim, isso na ciência denota um pouco de preguiça. Tem muita citação direta na área de direito, tem muita citação direta na área de psicologia, mas eu particularmente não gosto, tá? Eu vou explicando aos poucos. Metodologia. Vocês têm que colocar que é uma revisão bibliográfica, que vocês usaram tais palavras-chave e que vocês procuraram em tais bancos de dados, como Cielo, PubMed. O Google Acadêmico não é um banco de dados, o Google Acadêmico é uma ferramenta de busca, só isso, tá? Tem o Lilacs na área de saúde também, etc. E daí, o desenvolvimento para vocês é o assunto para Wikipédia. Gente, eu vou falar um negócio aqui agora. Tá até gravando. Faço questão. Quem citar Wikipédia vai daqui direto para o inferno. O inferno dos alunos. É o pior inferno, porque o professor manda para o inferno. É o pior inferno. Eu estou brincando, gente, mas eu, como cristão, eu sou luterano, acredito em céu e inferno, tá? Deixando bem claro. Assim, eu vou mandar vocês para o inferno, se quiser usarem Wikipédia. Por que não Wikipédia? Porque, exatamente, Wikipédia é uma enciclopédia aberta. Tem muita coisa boa na Wikipédia, correta, confiável, mas tem muita coisa ruim, errada na Wikipédia. Qual está certa e qual está errada? Não sei. Então, evita-se. A Wikipédia, a gente usa assim, quando eu estou com pressa e quero tirar uma dúvida. Pá. Eu uso muito a Wikipédia para ver perfil de pessoas. Tem que seguir o coração, meu Deus do céu. Eu uso muito para ver o perfil de pessoas, histórico. Põe um atleta, o que ele já ganhou na vida? Pronto. Aí eu vou lá e vejo rapidinho. Pronto, acabou. 30 segundos está resolvido. Né? Exatamente, Adriana. E, assim, qual é a melhor caminho? Sempre artigo científico. Tem uma base de dados brasileira, com revistas brasileiras, chamada Cielo. S-C-I-E-L-O. O Cielo é muito bom e é de graça, tá? Bom, daí o desenvolvimento é o trabalho de vocês propriamente dito. Eu faria primeiro o desenvolvimento, depois faria a introdução. Porque como o trabalho de vocês é uma revisão bibliográfica, a introdução, eu sempre brinco, não é assim ao pé da letra, mas vocês podem entender como a introdução é uma revisão, é uma mini revisão bibliográfica. Você vai introduzir o leitor até o assunto. Qual é o teu assunto? A tua revisão. É o que seria o desenvolvimento naquele template lá, tá? Daí, quando vocês forem escrever a revisão bibliográfica, a introdução é uma mini revisão bibliográfica. Mas, professor, tem um resumo ainda. O resumo é uma mini introdução, mais ou menos. Não é assim ao pé da letra, tá? Mas vai diminuindo, tá? Depois vocês colocam as conclusões são sempre de vocês, nunca de outros autores, né? O que vocês concluíram a partir daquele texto que vocês construíram? E as referências bibliográficas conforme a norma. Naquele template tem exemplos de diferentes tipos de referências bibliográficas. Gente, referência bibliográfica é sempre o maior problema para os alunos, e eu não consigo entender isso. Eu realmente não consigo entender. Professor, por que o senhor não consegue entender que é um problema para os alunos? Porque tem um modelo. Daí você vê o modelo.
artigos de revista científica. Você segue o modelo, vírgula por espaço, por vírgula e tal, tudinho, você segue aquilo, pronto. Ah, esse daqui é em negrito? Ótimo, então é em negrito. Acabou a história. É uma receita. Algumas vezes os alunos fazem textos maravilhosos. Tem Joide, tem o Mendeley, tem outros que fazem para. Eu vou ser sincero, eu não uso esses softwares para fazer referência bibliográfica. Eu tenho até o Mendeley aqui instalado no meu Word, mas eu não uso. Eu não uso, realmente eu não uso. Eu não sei, acho que eu sou da velha guarda e a gente gosta de fazer bastante coisa na mão, né? Então, mas tem muita gente aí que usa o Mendeley no mundo inteiro, e etc. Ó, a Joyce vai dar um curso de Mendeley para vocês, tá? Ela já falou, combine um dia, uma hora com ela, que vocês vão usar o curso inteiro. Gente, eu só queria deixar, assim, uma coisa. Toda aula a gente pode falar alguma coisinha se vocês quiserem, tá? Mas eu quero falar uma coisa. Eu sei que vocês estão no primeiro período, e eu vou corrigir os trabalhos como se vocês estivessem no primeiro período. Entenderam? Se vocês estivessem no último período, eu ia corrigir os trabalhos como vocês estivessem no último período. Se vocês estivessem no mestrado, ia corrigir os trabalhos como se vocês estivessem no mestrado, e assim por diante. Tá? Então, assim, façam o melhor de vocês. Façam o mais próximo. Mas isso é um processo de aprendizagem. A gente tem que começar com calma agora no primeiro período, para vocês chegarem no TCC e arrebentarem no TCC de vocês. Mas isso é uma escada, vocês têm que subir um degrau de cada vez, um degrau de cada vez. Então eu, professor Klaus, ao corrigir, eu sei que vocês estão no primeiro período. Eu sei que poucos de vocês já fizeram coisas assim na vida, tá? Então não se preocupe. Ah, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não, por favor, de qualquer jeito. Eu sou professor há mais de 20 anos, então eu sei quando o aluno não faz certo porque ele não sabe fazer, e quando ele não faz certo porque ele está com preguiça de fazer. Dá para. Nossa, que nem dizia meu pai, eu sinto o cheiro de longe quando isso acontece. Eu sinto o cheiro de longe quando isso acontece. Meu pai não falava com essas palavras, tá? Falava um pouquinho pior, mas eu não vou repetir aqui. Fala, Samir, pode falar. Professor, o senhor fala em resultados ali, o que seriam os resultados? É a própria revisão bibliográfica. É a própria revisão. Então, você vai fazer. Eu farei o seguinte: eu farei primeiro o texto em si, que seria o resultado. Depois a introdução e a metodologia. Ou você pode até fazer a metodologia antes, fazer o texto, que seria o resultado. O que é esse texto? É a revisão bibliográfica. Então, eu vou falar de estresse ambiental. Eu vou começar, daí eu vou subdividir o subcapítulo 1, o que é estresse, o subcapítulo 2, o que é meio ambiente, o subcapítulo 3, o estresse ambiental, né? É bom que vocês não tragam só definições, mas tragam exemplos, pesquisa aplicada, outros pesquisadores que já estudaram comportamento ecológico, estudaram estresse ambiental, etc, etc, etc. Tá? A introdução eu faria depois do texto principal, porque inclusive vocês podem pegar trechos do texto principal e colocar na introdução, tá? Porque a introdução, pensem no título, introdução. Você vai introduzir o leitor ao assunto. Na verdade, se está falando, você vai falar na introdução, o que você fala no resto do trabalho? Só que você fala assim mais resumidamente, para o leitor começar a se inteirar do assunto. Isso que é uma introdução. Eu sempre falo para os meus alunos, façam primeiro o texto principal, depois façam a introdução. Né? Quando é projeto, não. Quando é projeto, eu já digo, façam primeiro a introdução, porque é projeto de pesquisa. Né? Você vai começar a pesquisa depois. Tá? Mas aí é um outro caso, uma outra situação.
Entendeu, Samir? Mais ou menos? Entendi. E o senhor quer só nos últimos 5 anos os Olha, é artigos? uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É interessante essa pergunta, e em muitos casos é extremamente importante, mas essa é uma via de mão dupla, mais ou menos assim. Existem alguns trabalhos mais antigos que são o que a gente chama de trabalhos clássicos. Aquele trabalho que todo mundo cita. É um trabalho 1810, estou exagerando. 1810, mas foi a base de tudo aquilo. Então você tem que algumas vezes citar um trabalho mais antigo, tá? Algumas vezes é um assunto que nos últimos anos não foi muito pesquisado, daí você tem que citar trabalhos mais antigos. Qual é o ideal? Dos últimos 5 anos. Eu vou ficar preso, colocar aqueles negócios que colocam em cavalo, assim, como é que é? Não sei qual que é o nome. Aquele para o cavalo não olhar para os lados, só olhar para frente. Cabresto, não? Não, cabreço é que coloca aqui no Ah, é. pescoço. Tem É um uma coisa outro que nome. bitola, não sei É, também. colocar aquilo lá, só vou fazer 5 anos, só vou. Não. Se vocês acharem viseira, pode ser, Suzy. Se vocês acharem coisas mais antigas que são bem interessantes, ótimo, tá? É para tapar, exatamente, um negócio para tapar, exatamente isso daí. Se vocês acharem coisas mais antigas que são hiper interessantes para o trabalho, não, não deixem de citar. Não deixem de citar. É uma outra mania da ciência. Gente, eu sou pesquisador, tenho bastante trabalho publicado, já orientei mestrado, doutorado, pós-doutorado, essas coisas todas aí, mas, a gente não pode ser bitolado, tá? Essas regras são regras não escritas, tá? Eu acho maior besteira isso daí. Se tem artigos mais antigos interessantes e importantes para explicar, por que não? Ah, mas eu tô orientando um TCC de farmácia que é a contaminação de fomites por SARS-CoV-2. Fomite é objeto inanimado. Tudo que é objeto inanimado, a gente dá um nome geral de fomites. E é lógico, o aluno está trabalhando com SARS-CoV-2, gente. A grande maioria dos trabalhos, 99%, vai ser 2020 e 2021. Mas é o caso dele. Por que isso? Porque ele está trabalhando com SARS-CoV-2. Pronto, acabou a história. Para ele não tem muita saída, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e não ser muito bitolado nessa história. Mas assim, Samir, se você puder o máximo possível dos últimos 5 anos, ótimo. Mas não se sinta intimidado em usar uma literatura um pouco mais antiga. Literaturas, tipos de literatura. Em primeiro lugar, sempre artigo científico. Por quê? As revistas científicas, para você publicar em uma revista científica, precisa passar pela avaliação pelos pares. Então, é uma avaliação cega. Eu sou consultor de algumas revistas científicas, então eu recebo um trabalho, eu não sei quem que fez o trabalho. E eu vou corrigindo o que tiver para corrigir, elogiando o que tiver para elogiar, e daí eu mando para o editor, daí ele aceita ou não. Tá? Isso significa que um artigo científico tem muito menos chance de estar errado do que outros tipos de literatura. Em segundo lugar, livro técnico científico. Né? Em terceiro lugar, legislação, normas oficiais, dados de associações oficiais. Tá? Por exemplo, na gestão ambiental, a gente usa em resíduos, inclusive de saúde, como a gente vai ver hoje, a gente usa muito a ABRELP, a Associação Brasileira de Resíduos Especiais. É uma organização sem fins lucrativos que congrega empresas que trabalham nessa área de resíduo. Ah, mas é particular, professor, mas os dados deles são muito bons, são muito sérios. Tá? A ABRELP, é a Associação Brasileira de Resíduos Especiais. Então, assim, e daí, por último, outros sites. Site Brasil Escola, Wikipédia, essas coisas vocês vão daqui direto para o inferno.
Eu vou dar 0. Se alguém tiver coragem de fazer isso, eu juro que eu dou. Yahoo Respostas. Existe isso ainda? Meu Deus do céu, isso era do meu tempo. Yahoo era do meu tempo. Nem sabia que Yahoo existia ainda. O Google é maravilhoso, gente, mas vamos tomar cuidado, tá? Vocês podem usar o Google Acadêmico? Claro que pode. Claro que pode. Aula que vem, me lembrem que eu vou dar uma dica para vocês de como conseguir artigos científicos de graça, tá? Mas eu não vou gravar. Eu vou dar uma dica para vocês, mas eu não vou gravar, tá? Para bom entendedor, minha palavra basta. Não sei de nada, Suzy. Não sei de nada. Não sei de nada. Tá, vamos lá. Gente, vamos lá. A Jorge já sabe. Vamos lá. O que eu estava falando? A Lenir está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Quero, professor. Deixa eu tenho milhões de dúvidas, enfim. Eu preciso saber, você quer ali o resumo traduzido também? Vamos fazer? Vamos fazer traduzido para o inglês? E daí eu autorizo vocês, está sendo gravado, a fazer pelo Google Tradutor. Tá? Eu autorizo. Deixa eu perguntar uma coisa. Você quer tudo isso em 4 páginas? No máximo 4 páginas. Então tá bom. Obrigada, professor. Mas veja só, menos trabalho. Ah, professor, mas o material que eu tenho dá umas 20 páginas. Ótimo. E vem mais uma característica que eu quero que vocês exercitem. Eu vou contar uma historinha uma vez. Muitos anos atrás, eu estava começando minha carreira, fui convidado a dar uma palestra em um congresso brasileiro lá em Ouro Preto. Era um congresso brasileiro de recuperação de áreas degradadas, que foi onde que eu comecei a minha vida científica, década de 90. Foi a primeira vez que eu fui dar uma palestra num congresso como convidado, né? Eles me deram um assunto que era gigantesco. E ninguém entendia daquele assunto naquele congresso, era uma coisa nova e tal. E eu tinha que explicar tudo, desde o básico até o aplicado em 20 minutos. Não dava. O que eu fiz? Eu escolhi pontos-chaves. Pontos, frases, ideias e tal, que dava para entender todo o redor sem precisar falar de tudo. No final da palestra, foi muito legal, eu me senti assim, era o tempo dos slides, mas slide mesmo, aquele quadrinho assim que você colocava no projetor de slide, a maioria de vocês não faz nem ideia do que eu estou falando. Mas acredita, era uma coisa da pré-história. Eu fui pegar meus slides, isso é década de 90. Eu fui pegar meus slides, daí do lado do projetor de slides tinha um cara muito, muito famoso. Ele era tão famoso que eu tinha vergonha de conversar com ele. Porque eu me achava um nada, obviamente, era um nada do lado dele. Quando eu fui pegar os meus slides, me surpreendeu porque ele estendeu a mão e falou para mim assim, nossa, que poder de síntese você tem. Falou de 3 assuntos grandes em pouquíssimo tempo e todo mundo conseguiu entender. Então, quando a gente determina, viu, Lenir, 4 páginas, tem a questão lá do espaço que vai ser gasto e tal, nos anais do evento, etc., para delimitar, né, não ficar muito grande. Mas tem algo que eu quero que vocês exercitem, que é o poder de síntese. Fazer um texto que todo mundo compreenda, que todo mundo saia com uma ótima ideia do que é aquele assunto em pouco espaço. Isso é o poder de síntese, tá? E o poder de síntese está ficando cada vez mais importante. Na psicologia, eu não posso ficar 2 horas explicando o que é pro paciente, o que é psicopatia. Quais são os tipos de psicopatia, essas coisas. Não posso ficar 2 horas. O cara vai dormir ou sair correndo. Vocês têm que explicar a psicopatia em 2 minutos. Estão entendendo o que eu quero falar? Então é bom que vocês já vão exercitando esse poder de síntese. Gente, eu faço uma proposta para vocês.
os melhores trabalhos, desde que estejam na condição para o evento de iniciação científica, a gente pode propor para iniciação científica. Provavelmente vai ser o evento de iniciação científica desse ano, vai ser no final do ano. Tá? Ô, Claudinei, vocês é que são fera. Vamos ver. Daí vocês já podem tentar. Eu sempre falo, quando a gente manda um trabalho para uma revista, para um congresso, o não a gente já tem, né? Vamos ver se de repente a gente consegue o sim, né? Então, se esmerem, de repente a gente pode mandar um trabalhinho para o evento de iniciação científica logo no primeiro ano de faculdade de vocês. Isso seria muito, muito, muito legal. Tá bom? Gente, cada aula a gente vai conversando mais um pouquinho, tirando mais umas dúvidas sobre o trabalho, para vocês aprenderem cada vez mais. Tá bom? Então, vamos começar com a nossa aula? Opa! Eu estava quase clicando errado. Aqui. Eu já separei os nossos slides. Daqui a pouco vai passar para vocês aí. Alguém pode abrir o microfone e falar para mim se estão vendo os slides? Sim. Ótimo. Então, muito obrigado. Vamos começar a falar, então, sobre um assunto. Na verdade, gente, eu já dei disciplinas inteiras só sobre esse assunto. Já dei cursos de extensão sobre esse assunto. Então, é um assunto muito complexo, grande, mas dá para a gente ter uma excelente ideia aqui na nossa disciplina de saúde mental, que é resíduos, né? A gente fala que resíduo é um problema moderno e tal, mas eu sempre digo que não é moderno. O resíduo provocado, dado ou gerado pelo ser humano já vem desde a pré-história, gente. Se vocês conhecem um pouco o litoral aqui do Paraná, já ouviram falar de um tal de sambaqui. Sambaqui são formações feitas por antigos povos indígenas de alguns milhares de anos atrás, que eles pegavam os restos lá da cozinha, da aldeia deles e jogavam tudo no mesmo lugar. Conchas, por exemplo, de ostras, de mariscos, vasos quebrados, vasos de porcelana, de barro quebrados, os restos, eles jogavam ali. Resto da comida, eles jogavam ali. O que era aquilo? O que é o sambaqui, famoso sambaqui? É um lixão. É um lixão da pré-história, né? Na Grécia Antiga já tinham lixões. O ser humano sempre produziu resíduo. Eu já vou explicar até como a gente vê oficialmente hoje resíduo aqui no Brasil. O que sobrava do nosso dia a dia? Aquilo que a gente não conseguia consumir, a gente jogava em algum lugar. Pronto, lixo, resíduo. A gente sempre fez, sempre gerou resíduo. O grande problema foi a partir da Revolução Industrial. Nada contra a Revolução Industrial, linda, maravilhosa, fantástica, graças a Deus que a gente teve. Mas a Revolução Industrial, com máquinas, a gente começou a produzir muito mais. E tornar os produtos mais baratos. Todo mundo começou a consumir. Então, a gente começou a gerar mais lixo. Né? Como que a gente vê lixo, ou que a gente chama tecnicamente, aliás, tem até uma diferença entre lixo e resíduo, mas vamos só usar a palavra resíduo, ainda mais resíduo sólido. Por quê? Tem resíduo líquido, que é o esgoto, e tem resíduo atmosférico, que é a poluição do ar, né? Fumaça, etc. O que nos interessa na aula de hoje, e na área de saúde, inclusive psicologia, são os resíduos sólidos. Aqui no Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem uma norma, que é a norma 10.004, de dezembro de 2004. Na verdade, é um conjunto de 4 normas, a 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007, que elas definem o que é resíduo e como classificar aqueles resíduos. Então, pela NBR, não precisam decorar, tá, gente? Por favor. Pela NBR da ABNT 10.004 de 2004, resíduos sólidos são aqueles resíduos em estado sólido ou semissólido. Olha só que interessante. Resíduo sólido pode ser sólido ou semissólido, que resultam de atividades da comunidade de origem. Então,
de serviços industriais, serviços domésticos, serviços hospitalares, serviços comerciais, agrícola, de varrição, da área de serviços propriamente dito e assim por diante. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos de controle de poluição, e daí entra, esses são os semissólidos, né? Então vamos pegar aqui, ó, semissólido, lodo. Se alguém já viu lodo, ele na verdade é um líquido com bastante sólido. Então, como se fosse aquelas massas de bolo, sabe, que você ainda está preparando, que não pegaram liga ainda. Nossa, aqui em casa eu tenho abacate, gente, abacate e manteiga, legal. Eu gosto de fazer de vitamina, colocar assim o abacate no liquidificador junto com leite, um pouquinho de leite. Daí fica aquela massa, né? Isso daí é um lodo, só que no caso do abacate dá para comer, né? Sem problema. Só que a ABNT, NBR 2004 e 2004, ainda chama resíduo sólido determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou que exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. O que significa isso? Vamos lá, vamos destrinchar esta definição. Aqui no Brasil, oficialmente, a definição de resíduo sólido pega resíduos sólidos e semissólidos, como lodo, que vem da indústria, vem das casas, vem do serviço de saúde, vem da parte comercial, da agricultura, agropecuária, né? Serviços de varrição de rua e assim por diante, tá? Pronto, isso é resíduo sólido. Por que ele falou alguns líquidos? É que algumas vezes, principalmente na indústria, gente, tem alguns líquidos que estão tão contaminados, que a única coisa que a gente pode fazer com eles, não tem como descontaminar. Então, a gente pega um tonel de ferro, aqueles tonéis de ferro de 200, 300 litros, coloca lá dentro, fecha bem, tá? Faz com que não tenha nenhum buraquinho, nada, isola bem e joga num aterro de resíduos perigosos, tá? O que é importante para a gente na área de saúde? São aqueles em estado sólido ou semissólido. Os líquidos são um grupo muito específico e que algumas vezes a gente trata ele como sólido, algumas vezes dá para passar por um sistema de tratamento, tá? Bom, e daí essa mesma NBR, e agora aqui é bem importante, ela divide os resíduos sólidos em perigosos e não perigosos. Bom, pelo nome vocês já podem ver, né? Perigoso que faz mal para a saúde humana e para o meio ambiente. Não perigosos não fazem mal para a saúde humana nem meio ambiente. O primeiro grupo é o resíduo perigoso, ou que muito comum a gente chamar classe 1, tá? São aqueles que apresentam risco à saúde e ao meio ambiente. Por quê? Eles podem ter uma de várias características. Inflamabilidade, então ele pega fogo. Corrosividade, um ácido, por exemplo, que corrói outros materiais. Reatividade, é uma substância química que reage com outras substâncias. Toxicidade, ele é tóxico a uma série de organismos vivos. Ou patogenicidade, e daí entram resíduos de serviços de saúde, que são aqueles que trazem consigo micro-organismos que provocam doenças. Então, os mais comuns em resíduos de serviços de saúde são aqueles que têm reatividade, toxicidade e patogenicidade. Tendo uma dessas características, é resíduo perigoso, classe 1. Eu até dou alguns exemplos aí. O segundo grupo são os resíduos não inertes, ou classe 2A. Vamos fazer o seguinte, vamos para o terceiro grupo. Resíduo inerte, ou classe 2B. Resíduo inerte é que nem minha tia falava, não cheira nem fede. Já ouviram isso? Não faz mais nada, não faz nada demais. Um tijolo de barro enterrado na terra, o que faz? Nada. Madeira, o máximo que pode é apodrecer. Vidro, vai ficar 100 mil anos ali. Não vai liberar nada.
Esse é um resíduo inerte. Eles não interagem com o meio ambiente. Quando eles sofrem, ou quando a gente tenta fazer uma solubilização, eles não liberam nada importante. Bom, eu vi os perigosos, classe 1. Eu vi os inertes, classe 2B. Agora, vamos ver o que existe entre eles. Não são perigosos, mas também não são inertes. Os inertes não são nada. São chamados resíduos não inertes ou classe 2A. Gente, é aquele que, se você coloca em contato com alguma coisa, ele vai reagir, vai fazer alguma coisa, mas não muito perigoso, tá? Então, por exemplo, resíduos potencialmente biodegradáveis, alguns combustíveis, nem todos, por exemplo, óleos vegetais, resíduos sanitários. Resíduo sanitário, pessoal, desde que não tenha patogenicidade, tá? Então, resíduo de banheiro, sem patogenicidade. A gente tem que tomar cuidado. Se tiver micro-organismos patogênicos, então, ele já é considerado perigoso, tá? Nos resíduos de serviço de saúde, a gente tem os 3, só que a gente vai classificar de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Mas é importante, quando a gente fala classe 1, são resíduos perigosos que são ou inflamáveis, ou corrosivos, ou reativos, ou tóxicos, ou patogênicos, tá? Tendo uma dessas características, já é resíduo classe 1. Resíduo classe 2B, inertes, são aqueles que, desculpem o termo, não cheiram nem fedem. E resíduos classe 2A ou não inertes são aqueles meio termo entre perigosos e inertes. Bem tranquilo. Mas, gente, o que interessa para nós, é óbvio, é resíduo de serviço de saúde. E eu tenho me especializado bastante nos últimos anos em resíduo de serviço de saúde. Vamos dar uma introdução para entender como que acontece essa problemática inteira de resíduo de serviço de saúde. Bom, a população está crescendo. Quanto mais cresce, mais gente precisa de atendimento médico. Na pandemia, a gente está vendo isso daí. Então, o atendimento médico está ficando mais extenso e intenso. A gente vê novas tecnologias, aquelas antigas já saindo, novas tecnologias entrando, novos equipamentos, novos métodos, novas cirurgias e etc. Novos materiais. Tudo isso daí é para o bem-estar do paciente. É lógico, eu quero trazer de volta a saúde do meu paciente. Só que a saúde, ela tem crescido, tem se modernizado, mas ela também tem que ter respeito ao meio ambiente. Porque se a gente fizer de qualquer jeito, vai aumentar cada vez mais o impacto ambiental dos serviços de saúde, tá? Então, a gente está com avanço tecnológico, equipamentos, nossa, cada vez mais fantásticos, o uso cada vez maior de materiais descartáveis, né? Então, eu uso luva, já jogo fora, uso Antigamente, gente, as seringas eram de vidro, né? E você usava várias vezes a seringa. Graças a Deus eu não sou do seu tempo. Tão velho assim eu não sou, tá? Mas a seringa era de vidro. O máximo que se esquentava a seringa, lá no começo, nem isso se fazia. Se aplicava, tirava sangue e tal, de um já fazia no outro, e assim por diante. Hoje não. A gente está ficando com materiais cada vez mais complexos e mais descartáveis. Assim como os procedimentos, né? Estão ficando mais complexos, tem mais equipamentos envolvidos, mais materiais envolvidos, mais etapas envolvidas. E o que tudo isso leva, gente? Leva a maior geração de resíduos por paciente atendido. Quer dizer, eu vou fazer uma cirurgia, hoje eu gero muito mais resíduo do que se gerava há 70, 80 anos atrás, e assim por diante. Tem duas legislações muito importantes que elas definem o que são resíduos de serviço de saúde e os geradores. É a RDC da Anvisa 306 de 2004, eu já vou mostrar, tem uma complementar um pouquinho mais nova, e o CONAMA 358 de 2005. Na verdade, tem até uma história atrás desses dois,
porque assim, primeiro foi a RDC e o CONAMA tinha uma outra resolução que ia contra a resolução, a RDC da Anvisa, a 306. Daí, um ano depois, então, o CONAMA extinguiu a resolução CONAMA antiga e fez a 358. Para eles, resíduo de serviço de saúde é bem simples. Nossa Senhora, olha só que complexo a definição de resíduo de serviço de saúde. Resíduos resultantes das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Nossa, o grande problema é saber quem que é o gerador, né? Então, todos os serviços relacionados com atendimento de saúde humana ou animal. Então, assistência domiciliar e a campo, laboratórios analíticos, necrotério funerária, estabelecimento de saúde, centro de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, serviços de acupuntura, UPA, unidade de saúde, hospital, clínica veterinária, tudo o que tem a ver, farmácia, tudo o que tem a ver com o serviço de saúde é considerado um potencial gerador de serviço de saúde. Eu quero interromper aqui, que eu quero contar uma historinha, as historinhas do professor Klaus. Eu vou falar, no final da aula, da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, tá? Mas só adiantando uma coisinha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 introduziu uma ideia que a gente, por incrível que pareça, não tinha antes. Quem que é responsável pelo resíduo? Antigamente a gente pensava que era a prefeitura. É sério, eu não estou brincando. Quem recolhia resíduo de hospital? Prefeitura. Quem pagava por isso? A prefeitura. Quem recolhia resíduo de indústria? Prefeitura. Resíduo de comércio? Prefeitura. Tudo era prefeitura. E ela pagava por isso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, de 2010, fez assim, ó, o gerador é responsável pelo seu resíduo. Pronto, mudou tudo. Só que daí eu me lembro, gente, eu nunca mais vou esquecer. Saiu 2 de agosto de 2010. O Lula assinou, e eu sempre digo que o Lula assinou em minha homenagem. Ele sabia que eu trabalhava com resíduo sólido, porque é o dia do meu aniversário, 2 de agosto de 2010. O Lula, é brincadeira, tá, gente? Não é verdade isso, tá? O Lula nem sabe que eu existo, graças a Deus. Alguns hospitais, eu vi, gente, assim, se eu não tivesse visto, eu não ia acreditar. Teve um diretor do hospital que foi para a televisão e disse assim, o hospital não é o gerador de resíduos de serviço de saúde. Como não? É lá que tem fazem todos os procedimentos e tudo. Ele disse, o paciente é o responsável pelo resíduo de serviço de saúde. Então, você é operado, por exemplo, eu tive apendicite, foi operado, daí quando eu saio do hospital, ó, o senhor está bem, recebeu alta, pode ir para casa. Daí eles me dão um saquinho, cheio de gaze, com meu apêndice dentro, né, sangue e não sei o quê. Porque eu sou gerador. É óbvio que não, né? O gerador é o serviço, não o paciente, tá? Graças a Deus, foi logo no começo, foi em 2010 que eu vi uma barbaridade dessas e eu acho que o cara estava desesperado. Porque quem pagava para retirar os resíduos de serviço de saúde era a prefeitura. E agora ia ter que ser o hospital, tá? Fala, Samir. Professor, o senhor ouviu falar de uma máquina que, acho que foi na Alemanha que eles fabricaram. Quando eu estava morando lá em Porto Alegre, eles estavam... Alguém queria importar essa máquina e fazer um consórcio com os hospitais de lá de Porto Alegre para eles destinarem os resíduos hospitalar nessa máquina. Eu vou mostrar depois para vocês. O senhor vai falar sobre essa máquina? Não sei se é essa máquina propriamente dita, mas eu vou falar as soluções que a gente tem aqui no Brasil. E só para concluir, e aí ela transforma todo o resíduo em
em produto inerte, né? Como se fosse uma pedra e dá para ser descartada no ambiente, não vai ter nenhum. Deve ser plasma. Eu não Deve sei. ser plasma. Plasma é o quarto estado da matéria. É. Tá? Tem Só sólido, que aí líquido os e hospitais gasoso e plasma. Só que era muito. Ia ter que pegar uma área bem grande do município. Bem grande não, mas um terreno que comportasse essa máquina ia ter muito gasto, além que ia ser custo para os hospitais, ia ter um consumo de energia. Eu sei O que plasma gasta muita energia, mais do que a incineração. isso, e aí por isso que eu acho que eles acabaram não optando por esse. A gente usa plasma para. Aqui em Curitiba incinerava, ainda tem gente que incinera. A gente usa plasma para embalagem Tetra Pak, essas de refrigerante, de suco. Não, refrigerante não, leite, suco, essas coisas assim. Que tem uma parte de alumínio, uma parte de plástico, uma parte de papel. Só que o alumínio, plástico e papel, eles estão intrinsecamente, quimicamente ligados. Então, o plasma, como tem alta temperatura, ele elimina, ele vaporiza o papel e o plástico, daí é perdido para a atmosfera, na verdade tem filtro daí na máquina, e o alumínio, que é o mais valioso dali, ele separa em forma líquida, depois eles fazem lingotes. Né? Então, a própria Tetra Pak, Tetra Pak é uma empresa de origem sueca, que tem como se diz, a patente desse tipo de embalagem. É a maior fabricante do mundo desse tipo de embalagem, disparado. Acho que tem uma fábrica da Tetra Pak aqui em Ponta Grossa. E eles coletam do Brasil inteiro Tetra Paks para uma planta de plasma lá em Piracicaba, se não me engano, no interior de São Paulo. Mas, assim, eu vou falar de algumas tecnologias que a gente usa, tá? No final da aula. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, esses são os chamados geradores. Toda atividade que tem serviço de saúde é um potencial gerador de serviço de saúde. Só para vocês terem ideia, a própria Abrelp, eu tenho dados aqui, tem até dados mais novos, mas interessa assim a ideia. Olha, quanto de coleta de resíduos de serviço de saúde per capita por habitante a gente tem aqui no Brasil? Aqui em quilos por habitante por dia. Então, cada um de nós, em 2016, gerou mais ou menos 1,2 kg só de resíduos de serviço de saúde por dia. Por dia. Professor, mas eu só fui no hospital uma vez no ano. Não, eu estou falando isso uma média entre todos os habitantes, tá? Então, para vocês verem um problema. Isso é mais ou menos o que a gente gera de outros tipos de resíduos, tá? Existem, como eu falei para vocês, algumas legislações sobre resíduos de serviço de saúde. A principal é a RDC 306 de 2004, da Anvisa, em 2018, para complementar a RDC 222. Quando vocês trabalham com resíduos de serviço de saúde, tem que conhecer essas duas RDCs. E daí tem uma série de normas da ABNT, tá? Normas da ABNT que a gente tem que seguir. A ABNT não faz parte do governo, não é poder legislativo, nada. Mas as normas que eles fazem são utilizadas pelo governo para determinar como se faz as coisas, tá? Então eu sugiro que estudem bastante isso quando forem trabalhar em algum serviço de saúde com os seus resíduos. Bom, mas o mais importante é o seguinte: classificação. Esse daí é o mais importante e isso a gente tem que saber de qualquer jeito, tá? Os resíduos de serviço de saúde são classificados aqui no Brasil em 5 grupos, A, B, C, D e E, tá? O primeiro é o grupo A. Qual é a pegadinha do grupo A? Patogenicidade. É aquele resíduo que tem ou pode ter patogenicidade, tá certo? É aquele resíduo que tem ou pode ter risco
de ter micro-organismos patogênicos, tá? Simples assim. Aquele resíduo que tem risco biológico. Ele tem um fungo, uma bactéria, um vírus, um prion, um nematóide, um protozoário, alguma coisa assim. Claro que vivos, né? Aqueles que podem passar para outros seres vivos. Daí, o grupo A, olhem, grupo A, resíduos biológicos, tem característica de patogenicidade. Ou, aliás, pode ter. Aí não tenho certeza, professor. Pode ser que os organismos patogênicos já tenham morrido. Não, você tem que ter certeza. Se morreu, morreu. Se não morreu, ele continua resíduo do grupo A. Ele é subdividido em vários subgrupos. Subgrupo A1, culturas, estoque de micro-organismos, resíduos resultantes de atividades de ensino, de aula de microbiologia, bolsas transfusionais, quando você vai doar sangue, receber sangue, né? Contendo sangue ou hemocomponentes rejeitado por contaminação, então aquele sangue, eu vou doar sangue, faz um exame, está contaminado com micro-organismo, ótimo, é um resíduo da classe A, não pode usar. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos que podem ter micro-organismos patogênicos. O grupo A2, gente, não fiquem desesperados, eu só estou agora citando. Qual é o importante? Grupo A, contaminado ou risco de contaminação, suspeito de contaminação por agentes biológicos patogênicos, tá? Grupo A2, carcaça, peça anatômica e outros. Grupo A3, peça anatômica de ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros, e assim por diante. Aliás, gente, peça anatômica, deixa eu até sair do compartilhamento aqui. Peça anatômica maior do que 25 centímetros tem que ser sepultado. É sério, não estou brincando. Então, tem a maioria dos hospitais tem lá em tal cemitério, lá um lugar onde que eles sepultam, tá? Peça anatômica maior do que 25 centímetros. Então, a pessoa perdeu um braço, por exemplo, uma perna, né? Isso que eu ia falar, tem que ser sepultado, tá? Algumas vezes muda 30 centímetros, 25 centímetros, mas peças anatômicas maiores. Menores do que isso, aí eu perco um dedo. Eu posso mandar para o lixo, para o resíduo serviço de saúde da grupo A, né, que é resíduo biológico. Ah, professor, mas o dedo não tem contaminação. Pode ser que tenha, não tenho certeza absoluta. Mando lá para o grupo A, tá? Então, só para contar para vocês, essa curiosidade, tem que ser sepultado, tá? Vamos voltar para a nossa aula, as historinhas do professor Klaus, né? Deixa eu ver se eu consigo passar, daqui a pouco tá... Opa, voltou para vocês. Grupo A4, olha só, todas aquelas coisas que a gente usa no dia a dia de um hospital que podem estar contaminados, kit de linha arterial endovenosa, dialisadores, quando descartados. Ó, gente, vocês viram que o Jaime Lerner morreu, né? Ele estava fazendo diálise e teve contaminação através da água da diálise, tá? Ele teve septicemia. Filtros de ar, de áreas contaminadas com micro-organismos, sobra de amostras de laboratório com fezes, urina, secreção, resíduo de tecido adiposo, né? Quando a gente vai fazer uma lipoaspiração, lipoescultura, né? Para ficar mais bonitinho. Isso é resíduo classe A. Recipientes de materiais resultantes de atendimento à saúde que não contenha sangue ou líquido corpóreo na forma livre, mas que pode ter ali na parede e tal, né? Não livre, solto no recipiente. Peças anatômicas como placenta, cadáveres e tal, e bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. Deixa eu ver uma coisa. Daí tem o grupo A5 ainda, olha só que legal. O A5, órgãos, tecidos, vamos resumir o A5. Prions.
Prions são, não dá para dizer que é micro-organismo, é uma estrutura menor do que um vírus ainda. Ele é uma parte de um vírus. Prion, por exemplo, provoca a doença da vaca louca. Se vocês já ouviram lá, ela foi muito comum na Inglaterra, pode atingir o ser humano e tal. O prion é uma estrutura menor do que um vírus que entra no sistema nervoso e começa a dar uma pane no sistema nervoso. Qualquer coisa que esteja infectada por um prion ou suspeita de infecção por um prion é grupo A5. Bom, a gente viu o grupo A, agente biológico, patogenicidade. Agora vamos ver o grupo B de resíduos, né? O grupo B é assim, ó, produto químico. Então, reatividade. Olha só, olha o que o professor Klaus vai fazer agora. Olha aqui, que luxo. Não deu certo. Agora. Olha, professor Klaus fez aqui. Ó. Que legal. Já está escrito aqui. Grupo B é aquele que tiver produtos químicos que podem pegar fogo, ser corrosivo, reativo com alguma outra substância, tóxico, provocar câncer, teratogenicidade, mutagenicidade, que é provocar mudanças genéticas, né, na célula ou no organismo inteiro. E tem uma quantidade suficiente para isso, tá? Grupo B, então, produtos químicos. São aqueles resíduos da saúde, dos serviços de saúde, que estão contaminados por produtos químicos. Gente, daí isso é fácil, né? Produtos farmacêuticos, resíduos saneantes, desinfetantes. O que sai daqueles antigos aparelhos de raio-x que a gente tinha que revelar com nitrato de prata, fixar e assim por diante. Equipamentos automatizados de análises clínicas que vão reagentes no meio e demais produtos tóxicos, perigosos, como produtos considerados tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. Simples. Grupo B. Tudo que tiver contaminação por algum produto químico. Não precisa estar o produto químico só livre ali num frasco. Pode, caiu o produto químico em cima. Resíduo de serviço de saúde, grupo B. Olha só, grupo A, que tenha agente biológico. Grupo B, agente químico. Né? Mais uma historinha do professor Klaus. Vamos lá, as historinhas. Daqui a pouco vocês vão me mandar para aquele lugar, tantas historinhas que eu vou contar para vocês. Mas, nossa, gente, há uns 20 anos atrás ou mais, a minha cunhada é farmacêutica. Liguei para ela, eu tenho remédio velho aqui, que já passou da data de validade, o que eu faço com eles? O que ela respondeu para mim, gente? Alguém se arrisca a falar o que ela respondeu para mim? Joga no vaso sanitário. Exatamente, ela disse assim, tira do blister ou do vasilhame e joga no vaso sanitário e puxa a descarga. De jeito nenhum. Isso é um resíduo do grupo B, tá? É a pior opção por vários sentidos. Porque quando a gente joga no vaso sanitário, isso, por exemplo, um antibiótico, tem uma altíssima concentração. Ele vai para o vaso sanitário, do vaso sanitário vai para a rede de coleta de esgoto, vai para uma estação de tratamento de esgoto. E as nossas estações de tratamento de esgoto não tratam antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional, etc. Eu tenho três alunas agora, uma da farmácia, uma da biomedicina e uma da biologia que estão trabalhando com isso, antibiótico e anti-inflamatório. Estão fazendo testes ecotoxicológicos com antibióticos e anti-inflamatórios. Porque tem na água dos nossos rios. O rio Barigui, que passa ali do lado da Uniandrade, está cheio de antibiótico e anti-inflamatório e também alguma coisa de anticoncepcional, tá? Então, não jogar no vaso sanitário, tá? É um resíduo do grupo B, é um resíduo de serviço de saúde, tá? Daí a gente tem o grupo C,
Grupo C, gente, esse é um resíduo bem interessante. O grupo C é todo material radioativo. Os hospitais ainda têm alguma coisa de material radioativo, não mais muito como tinha antigamente, tá? Mas é material radioativo. E quem é responsável por isso é o CNEM. É o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Você tem material radioativo, você tem que chamar uma empresa que é credenciada pelo CNEM, e daí o CNEM vai supervisionar tudo, etc. E eu vou falar por que isso. Hoje é muito sério isso. Por quê? O terceiro maior acidente nuclear da história da humanidade foi no Brasil. Alguém sabe dizer qual foi? Goiânia. Césio 137 em Goiânia. Exatamente. O que aconteceu? Uma clínica jogou um aparelho de raio-x antigo que usava a Césio 137 para fazer raio-x, jogou num terreno baldio. Foi um catador de sucata. Não, pô, aquilo é grande, enorme, tá cheio de ferro, vou aproveitar. Só que ele viu jogado ali um pozinho brilhante. E ele pensou assim, que legal, vou levar para os meus filhos brincarem em casa. Era Césio 137. Morreram acho que 6, 7, 8 pessoas, outras ficaram doentes, seriamente doentes. À época foi considerado o segundo maior acidente nuclear da história da humanidade, só perdendo, obviamente, para Chernobyl. Se eu não me engano, Chernobyl foi em 86, 4 pessoas morreram. Eu sabia que era em torno disso. Chernobyl foi em 86, acho que Goiânia foi em 87 e 88. Foi logo em seguida. Daí aconteceu em 2011, se não me engano, Fukushima, no Japão. E daí Fukushima ultrapassou Goiânia, mas não ultrapassou, obviamente, Chernobyl. Né? Então, hoje é Chernobyl, Fukushima e Goiânia. Tá? Depois teve o caso, na década de 70, de Three Mile Island, nos Estados Unidos, mas foi bem pequeno o acidente. Então, assim, hoje é muito controlado isso. Se você ainda usa material radioativo, tem que vir uma empresa especializada, liberada pelo CNEM, para fazer a coleta e levar num lugar liberado pelo CNEM e assim por diante. Isso não é fácil, não é barato. Então, assim, o hospital ou o serviço de saúde não mexe nisso. Tem que trocar material radioativo, tem que desativar um equipamento, nem encostam no equipamento, vem os caras lá de uma empresa especializada e fazem isso tudo, tá? Esses são os resíduos do grupo C. Então, A, material biológico, agente biológico. B, produto químico, agente químico. C, material radioativo. D, é o nosso resíduo de casa. Assim, gente, o grupo D é todo aquilo que não tem risco biológico, não tem risco químico e não tem risco radioativo. Pronto. É o mesmo que resíduo domiciliar. Então, ó, você vê aqui, ó, papel de uso sanitário, fralda, absorvente higiênico, sobra de alimento, de resto de preparo de alimento, desde que não contaminado, né? Você tem, por exemplo, um laboratório de teste com animal, pelo de animal e assim por diante. E o famoso grupo E. O grupo E é que a gente conhece no serviço de saúde, a gente joga num compartimento chamado Descarpac. Vocês já devem ter ouvido falar disso daí. Descarpac. O grupo E, ele pode ser de agente biológico, pode ser de agente químico, mas ele tem uma característica mais importante ainda. São os materiais perfuro-cortantes ou escarificantes. Lâmina de barbear, agulha, ampola de vidro, lâmina de bisturi, lanceta, tubo capilar, espátula, utensílio de vidro que quebrou, né? Um becker, Elmer, que quebrou, forma aquelas pontas afiadas e tal. O grupo E, ele é separado exatamente por essa característica, né? De ser material perfuro-cortante e escarificante. Por quê?
A partir do momento que ele é pérfuro cortante ou escarificante é aquele que vai escarificando, né? Tirando as camadas, por exemplo, da pele, etc. O pérfuro cortante, ele é separado, porque a partir do momento que ele é pérfuro cortante, ele aumenta o risco ainda de contaminação. É muito maior o risco de contaminação se ele fosse um outro tipo de material. Então, se ele tem contaminantes biológicos, o fato de ser pérfuro cortante pode facilitar ainda mais a entrada no corpo humano. Se ele tem um produto químico tóxico, o fato de ser pérfuro cortante aumenta ainda mais o risco de entrar no corpo humano. Então, ele tem um grupo só para ele. Então, vamos pegar aqui embaixo, fazer, ó, grupo A, biológico. Grupo B, químico. Grupo C, radioativo. Radioativo. Grupo D, lixo comum. E grupo E, pérfuro cortante. Isto daqui vocês não têm o direito de esquecer. Não é agora para a prova. Não é para, o professor Cláudio vai ficar contente se eu souber. Não, eu estou falando para o resto da vida profissional de vocês. Vocês não têm o direito de esquecer. Tá bom? E daí vem, a partir disso, vem o gerenciamento desses resíduos. Eu não vou pensar só no tipo de resíduo que eu gero, mas como gerenciar esses resíduos. Então vem o PGRS. PGRSS. Tem alguns até que colocam mais um S, 3S. Então, o que é? Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Quando é 3S, é Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde. E todo PGRSS tem 4 fases. A segregação, o acondicionamento e identificação, né? A separação, segregação significa separação, a coleta e transporte interno, o armazenamento interno, temporário e externo, e a destinação final daquele resíduo. Tudo isso é para organizar o hospital, por exemplo, de tal modo a que esses resíduos gerados, seja biológico, seja químico, nuclear, pérfuro cortante, mesmo lixo comum, não contaminem outras pessoas, não contaminem o meio ambiente. E como que faz isso? A primeira etapa, segregação, acondicionamento e identificação. Então, eu vou separar. Segregação é separar. Eu vou separar como, professor? Os 5 grupos. Grupo A são o lixo com risco biológico. Sempre tem que ser em sacos brancos com o símbolo do lixo biológico. Pode ser em saco vermelho? Pode. A gente normalmente faz em sacos brancos. Grupo B, resíduos químicos, devem ser descartados em galões corretores específicos, normalmente nessas bombonas. Ah, professor, eu vou jogando todo líquido aqui dentro? Não, você vai colocando em vidros, etc., para separar um líquido, um químico do outro, e coloca o vidro ali dentro. Tá? Grupo C, radioativo, vem uma empresa para fazer isso. O grupo D, que são os resíduos comuns, vão ser descartados em sacos pretos. Alguns desses vão para o lixo comum e alguns desses vão para o lixo reciclável. Assim como eu separo em casa, eu posso separar no hospital. E, finalmente, o grupo E, os pérfuro-cortantes, vão para o descarpac, né? Vocês já devem ter visto isso. Então, eu vou separar, acondicionar, quer dizer, colocar no lugar correto, e identificar. Principalmente identificar. Daí, eu vou produzir isso aonde? Ah, eu vou produzir na enfermaria, eu vou produzir no leito, no quarto, eu vou produzir na sala de operação, no laboratório,
na farmácia hospitalar, assim por diante. Então, eu preciso fazer a coleta e o transporte interno. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, em um vasilhame específico. Tá? Olha aqui uma foto em vasilhames específicos. Aqui tem um tipo de lixo, aqui tem outro tipo de lixo, e assim por diante. As pessoas que vão fazer essa coleta de cada lugar, elas têm que estar paramentadas com todos os EPIs, tá? E fazer em rotas e horários pré-determinados. Normalmente, essas rotas são as rotas mais curtas para chegar no armazenamento intermediário, interno, ou direto no armazenamento externo, se o hospital for pequeno. Mas o horário é muito importante, para não bater com horário de visita, horário de ronda dos médicos e tal. Eles têm que andar nos corredores com o menor movimento possível para dar menos possibilidade de contaminação cruzada. Daí tem o que a gente chama de armazenamento interno, temporário e externo. O interno e temporário, eles não são obrigatórios. O externo sempre é obrigatório. O que significa interno e temporário? Algumas vezes o hospital é tão grande que a gente vai recolhendo, coloca em um local específico dentro do hospital, para depois pegar dali e levar para o externo, tá? O externo é sempre, obviamente, né, gente, com o nome, é fora das instalações do hospital, ao lado do hospital, mas fora das instalações do hospital, tá? O temporário seria basicamente um tipo de interno. O temporário pode até ser fora, mas ele não é a mesma coisa que o definitivo, o externo definitivo. Por quê? Algumas vezes está muito cheio e tal, daí eu vou colocar em um temporário só até o caminhão vir pegar e levar embora. Daí eu tenho que ter, nesse externo, eu tenho que ter uma certa divisão, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o grupo D, grupo A e grupo E, porque os dois têm risco biológico. Um é perfluorocortante, o E é perfluorocortante, e daí todos os outros com risco biológico, e uma área de higienização. E um outro abrigo para resíduos químicos, que é o grupo B, tá? Também com piso para coletar, se vazar resíduo químico aqui embaixo, e assim por diante. Local de EPI, de emergência para limpar os olhos, lavar o corpo se houver contaminação, extintor de incêndio, porque alguns produtos químicos são inflamáveis e assim por diante, tá? O que não pode acontecer? Os resíduos estarem abarrotados, misturar um resíduo com o outro e assim por diante. Olha aqui, ó, locais para os tipos diferentes de resíduos, tá? Não é só uma questão de lei, gente. É uma questão de bom senso, né? Em primeiro lugar. E daí, por fim, o meu resíduo está lá no abrigo, no armazenamento externo, tá? Ele está aqui esperando. Chega o caminhão e vem pegar esses resíduos para a destinação. Para onde vai cada um desses resíduos? O classe A, que é aqueles com risco biológico, infectante, patogênico, eu tenho que fazer um tratamento para eliminar essa patogenicidade. Já vou mostrar. A classe B, que são os resíduos químicos, normalmente vão para a incineração. A classe C, que são os resíduos radioativos, é o que nem o Conselho Nacional de Energia Nuclear que vai dizer para onde vai. A classe D, resíduos químicos comuns, pode ir para o aterro sanitário e pode ir para reciclagem também. Vai depender do resíduo. Por exemplo, papel lá da impressora no escritório, vai para reciclagem. Desde que não estejam contaminados nem com resíduos infectantes, nem com resíduos químicos. E a classe E, perfluorocortantes,
vai para tratamento de eliminação de patogenicidade, que nem a classe A. Vamos ver como eles fazem isso? Hoje, no Brasil, o principal meio de eliminação de patogenicidade é incineração. Patogenicidade. Então, por que incinerar? Incinerar é queimar, né? Então, eu tenho plantas para isso, né? Plantas industriais para isso. Quando eu elevo tanto a temperatura para queimar todo o material, eu elimino todos os micro-organismos automaticamente. Inclusive, eu faço já o que se chama de descaracterização. Já vou explicar o porquê disto, tá? Então, hoje, o método mais comum utilizado aqui no Brasil é a incineração. Para resíduos do grupo A e resíduos do grupo B. Resíduos do grupo B também podem passar pela incineração. Existe uma outra metodologia que é a autoclave, aquilo mesmo de laboratório, que é a alta pressão e alta temperatura. Daí eu mato todos os micro-organismos que estão ali. Então são autoclaves gigantescos, gente. Pressão altíssima. Tanto que isso tem que ser com parafusos aqui para segurar. E o autoclave tem uma parede de aço muito forte. Senão estoura tudo, né? Ele vai eliminar tudo que está ali, que é micro-organismo vivo. O autoclave só serve para grupo A e E, não serve para grupo B. Mas, se a gente usa o autoclave, a gente tem que passar ainda pela descaracterização. Então, o que é isso? Uma gaze não pode parecer que é uma gaze. Uma seringa não pode parecer que é uma seringa. Isso é descaracterizar fisicamente. Mas, professor, já passou pelo autoclave, não tem perigo nenhum. Não estou falando pelo perigo, estou falando pela caracterização, para ninguém usar de novo e assim por diante, tá? Então, a caracterização normalmente é uma moagem. E daí eu posso jogar até no lixo comum, se eu quiser, tá? Normalmente a gente joga em aterros de resíduos perigosos, ou como a gente chama comumente, resíduos classe 1, segundo a ABNT que a gente viu num dos primeiros slides, tá? Gente, antigamente tinha muitos hospitais que tinham seu próprio incinerador, mas isso foi proibido. Principalmente porque esses incineradores, eles eram altamente poluentes, tá? Depois, quando foram proibidos esses incineradores, as prefeituras começaram a recolher os lixos e jogar em um aterro específico para isso. Aqui em Curitiba, a gente tinha a vala séptica, que era um aterro só para resíduos de serviço de saúde. Hoje em dia, desde 2010, na verdade um pouquinho antes, mas o que se oficializou a nível nacional, federal foi em 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, onde eu já falei para vocês, que ela diz que cada gerador é responsável pelo seu próprio resíduo. Então, hoje a gente tem que contratar empresas específicas e que estejam conforme a lei e autorizadas pela Anvisa, Ministério do Meio Ambiente, etc., para fazer esse serviço. A gente ainda tem o caso da logística reversa, né? Vocês já devem ter ouvido falar de logística reversa, desse termo, né? Logística reversa é mais ou menos assim. Eu comprei um produto, tem uma embalagem e eu não uso a embalagem. Eu trago ela de volta para o ciclo econômico. O próprio gerador daquele, o produtor daquele material vai receber de volta. Eu vou contar uma outra historinha para vocês. Uma vez eu estava visitando um primo meu na Alemanha e ele tinha acabado de comprar uma cozinha pré-fabricada e, por acaso, a cozinha chegou num dia lá que eu estava visitando ele. Daí chegou o caminhão e tal, daí ele, Klaus, me ajuda aqui a descarregar? Claro, óbvio. Daí a gente levava lá para dentro e o cara do caminhão, ele começava a tirar os plásticos e papelões e mandar de volta para o caminhão. Eu já sabia o que estava acontecendo, mas eu fui perguntar, né, brasileiro.
todo mundo sabia que eu era brasileiro ali, porque eu não falo perfeito, sem sotaque alemão, eu falo bem, mas eu falo com um pouco de sotaque estrangeiro ainda. E erro algumas coisas. Então, daí eu fui lá e perguntei para o motorista do caminhão, por que vocês estão levando para dentro do caminhão de volta? Ele falou, aqui na Alemanha, a fábrica que fez essa cozinha é obrigada a receber os resíduos dessa cozinha. Então, isso é obrigado por lei. Isso se chama logística reversa. Então, em vez de jogar o plástico, o papelão e tal no lixo para a prefeitura pegar, a fábrica tem que pegar e dar um fim para isso. Normalmente, nesse caso, eles levam para reciclagem, né? Mas aqui no Brasil, a gente já está fazendo isto, inclusive por ordem da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, a famosa lei que foi assinada pelo Lula em homenagem ao Klaus, a Lei 12.305 de 2010. Já falei para vocês que o Lula assinou 2 de agosto, dia do meu aniversário. Então, quem quiser fazer uma surpresa para o professor Klaus, 2 de agosto é meu aniversário. Eu estou brincando, gente. E a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, já falava que tinham 5 classes de resíduos que tinham que ter programas de logística reversa. Embalagens plásticas e óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, embalagens em geral e resíduos de medicamentos. A gente tem vários outros que já têm cadeias de logística reversa estabelecidos, como embalagens de agrotóxico, embalagens vazias de agrotóxicos e pneus. A gente já tem redes de logística reversa bem determinadas. Então, por exemplo, a Associação Nacional de Empresas de Defensivos, de fabricantes de agrotóxicos, ela tem uma rede no Brasil inteiro, centenas de locais de coleta, onde que ela coleta as embalagens vazias de agrotóxico do agricultor, o agricultor leva até lá, vai ganhar um recibinho e tal, e ela dá um fim naquilo. A mesma coisa de pneus. Associação Brasileira de Produtores e Importadores de Pneus, eles coletam pneus no Brasil inteiro, junto com catadores de papel, vão em borracharia, vão em grandes empresas e etc. Eles coletam aquilo e dão um fim ambientalmente menos impactante. E uma dessas redes que tem que ser feita, ainda não foi terminada, é resíduo de medicamento e suas embalagens. Na verdade, quando a gente fala de embalagem de medicamentos, tem 2 tipos de embalagem, né? Aquela embalagem de papelão, que pode jogar no lixo reciclável, e o blister. O blister é onde vai os comprimidos, né? Tem alumínio, tem plástico e tal. É principalmente o blister que eles estão falando. A embalagem de papelão, vocês podem colocar no lixo reciclável sem problema, tá? A gente tem até um professor que está envolvido com a logística reversa de medicamentos aqui no Brasil, que é o professor Javier, do curso de farmácia, tá? Até o ponto que eu sei, parou em 2014, estava em negociação, agora vai para consulta pública, né? Aqui tem um quadro mostrando como está cada caso desses, né? Então, embalagem plástica de lubrificante já está tudo certo, lâmpadas fluorescentes já está tudo certo, embalagens em geral já está tudo certo, o problema é que não funciona direito. O que significa isso? Teoricamente, gente, eu vou comprar um iogurte no supermercado, como iogurte, eu posso levar a embalagem vazia de volta para o supermercado, que ele tem que aceitar. Na prática é meio difícil. Produto eletroeletrônicos, televisão velha, celular velho, etc., ainda está em negociação, e medicamentos ainda está em negociação. Algumas redes de farmácia já aceitam medicamentos vencidos e tal. Realmente tem um caixa onde que você vai lá e joga, tal, deposita, e daí aquela rede de medicamentos, ela vai dar um fim
específico para isso. O que foi, Juliana, que você estava fazendo assim? Não estou ouvindo. Meu filho veio dar boa noite. Ah, tá. Tudo bem. Eu pensei que você estava querendo contribuir com algo. Então, tem algumas redes de farmácia que já aceitam. Pode ser só o blister vazio, mas pode ser o blister com medicamento ainda, que já está vencido, etc. Tem uma dica para vocês, que já funciona há muitos anos aqui em Curitiba, que é o lixo que não é lixo, que eles têm... o Bobão colocou a mão aqui, tá? O lixo que não é lixo, aquele... Eu não vou cantar música, tá? Não vou cantar música, por respeito a vocês. Mas o lixo que não é lixo, aquele que passa na frente das casas, pegando papel, plástico, etc., ele tem uma subdivisão dele que é o lixo tóxico. Vocês podem colocar no Google lá, lixo tóxico, Prefeitura de Curitiba, daí vão achar. Ele fica sempre em terminais de ônibus. Eu sou fã número 1. Pelo menos 2, 3 vezes por ano eu levo alguma coisa para eles. Eles aceitam aquelas lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED, aceitam o resto de tinta na lata, resto de medicamento, todo material tóxico você pode levar lá, tem que deixar separado, né? Resto de medicamento, lâmpadas, tinta, etc. Tem que deixar tudo separado. Eles aceitam. Tá? Você assina lá o negócio, mas aqui onde eu moro, trocam por verdura, fruta. Exatamente, tem alguns lugares que é o câmbio verde, que eles trocam. Ainda funciona, por incrível que pareça, mas já funcionou melhor, tá? Já funcionou bem melhor. Mas não é em toda Curitiba também, só em alguns lugares. Então, vejam lá no site da prefeitura, vocês podem levar. Vocês não precisam colocar no lixo comum ou no lixo reciclável. Eu aqui separo tudo, gente. Sério, eu tenho um canto no meu porão onde está o lixo tóxico de ter... resto de óleo de cozinha queimado, tá? Usado, né? Eu falo queimado, é usado. Aqui em casa a gente separa, sobrou na frigideira, já estrategicamente perto do fogão tem uma garrafinha PET, onde que vai colocando ali, você pode levar isso, quando a garrafinha enche, você pode levar lá no lixo tóxico sem problema nenhum, tá bom? O importante é que não vá para qualquer lugar. A gente logo, logo vai ter assinado um acordo para fazer uma rede de logística reversa em relação a medicamentos. O que eu falei que algumas farmácias já fazem isso é de livre e espontânea vontade, elas já estão adiantando. Mas isso ele vai ser um acordo com força de lei no Brasil inteiro. Eletroeletrônicos, isso vai longe esse acordo ainda. Seria computador, geladeira e televisão, máquina de lavar roupa, secar, fogão, toda a linha branca, etc. Aliás, a Copel está fazendo um movimento para trocar geladeiras, né? Então, ela fez um acordo com as lojas Colombo, onde que você vai lá, compra uma geladeira de um certo modelo, tem modelos pré-definidos, com desconto, acho que de 60% e 70%. Quem paga o restante é a Copel. Daí, a Lojas Colombo leva a geladeira nova na tua casa, mas obrigatoriamente pega a tua velha. A Copel só está fazendo isso para as pessoas comprarem geladeiras que gastam menos energia e jogarem fora aquelas geladeiras que gastam mais energia. Mas as lojas Colombo pegam de volta e levam lá para a Copel daí faz o desmonte disso, tá? Modo ambientalmente menos impactante, tá? Mas é muito importante que vocês estejam de olho nesses sistemas, nessas redes de logística reversa, principalmente para medicamentos, como pessoas físicas e também como profissionais na área de saúde. Gente, dá para falar muito mais, né? É sério, eu dou disciplina inteira só sobre resíduos, tá? Só para vocês terem uma ideia. E eu gasto algumas semanas com resíduos de serviço de saúde. É muito legal mesmo. Gente, perguntas, dúvidas, colocações, ideias? Alguém quer falar alguma coisa? Tomar uma aguinha não é cachaça,
tá? Não é cachaça, deixando bem claro. Gente, vocês estão caladinhos hoje? Nossa, vocês... aqui acho que bateu a fome. Janine, você é sacana. Eu estava me esquecendo já da fome. Eu estou atendendo aluno desde as 6 horas da tarde. Então faz tempo que eu não como. Alguma coisa a mais? Opa, muito reflexiva. Valeu, Juliana. Valeu, eu quero que vocês pensem mesmo, e pensem bastante, tá? Algumas vezes eu falo muito rápido. Vocês tiveram dificuldade em entender, gente? Vocês podem falar, de verdade, só não me xingue. Por favor, xingar não. Ótimo, Ana Vitória, que bom. É isso que eu quero, que vocês aprendam, que vocês reflitam, raciocinem, porque este é o melhor profissional, independente da área, mas na área de saúde, mais importante ainda. Nunca sigam receitinhas. Nunca sigam receitinhas, tá? Vocês são a nível de superior, a nível de universidade, que a gente falava antigamente, 3º grau, tá? Vocês precisam pensar bastante. Nunca receitinha. Bom, se não tem ninguém que quer falar, eu agradeço a presença de todos, gente. Que bom que já são quase 10 horas e vocês ainda continuam aqui, poucos saíram, fico muito, muito, muito feliz de verdade, tá? Não se esqueçam de passar lá na atividade frequência e responder o mais rapidamente possível. Gente, eu coloquei um trabalhinho bem legal lá no material complementar para vocês darem uma lida, tá? Vendo meus alfarrábios aqui, não se esqueçam que dia 28 de junho, na semana 18, tem que fazer o nosso artigo. Me lembrem de, na aula que vem, eu dar umas dicas de como conseguir artigos, tá? Me lembrem disso, senão eu vou acabar esquecendo. Eu vou fazer até, eu vou até anotar aqui, ó. Aula que vem, eu vou falar de um assunto. Sobre como conseguir os artigos científicos. Dá umas dicas. Mas não precisam ficar preocupados. Eu, Klaus, vou corrigir, sabendo que vocês estão no primeiro período ainda e aprendendo. Já no 4º ano, 8º período, se eu for no TCC de alguém, eu vou cobrar mais, hein? Eu vou cobrar mais. Tá certo? Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Semana que vem vamos falar sobre os compartimentos ambientais que podem ser afetados pela nossa poluição, também resíduos, e entre eles, resíduos de serviço de saúde. Tá? Até lá, pessoal. Não percam a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado também, Jéssica. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Lenine. Boa noite, Juliana. Tchau, tchau. Ziloá, Leonardo. Boa noite para todo mundo.